lá para a correção da semana 2 de Estudos Orientados 1, em que há uma segunda parte sobre fontes de energia. Aqui trataremos sobre a maremotriz, biomassa, combustíveis fósseis e energia nuclear. Falando rapidamente, a maremotriz é a energia das marés. É o aproveitamento da subida e descida das marés para a produção de energia elétrica. Funciona de forma relativamente semelhante à de uma barragem comum. Além de barragens, são construídas eclusas e diques, que para que servem? Eles permitem a entrada e saída de água durante as cheias e as baixas das marés, propiciando movimentação das turbinas. Aí essa energia das marés ela é utilizada principalmente na região norte e nordeste, utilizando como exemplo aí, no caso, estuário de Rio Bacanga, em São Luís do Maranhão, e na ilha de Macapá, porque tem marés bem altas, a primeira com 7 metros e a segunda com 11 metros. Agora, a biomassa. Utilização de biomassa consiste na queima de substâncias de origem orgânica para a produção de energia. Ocorre por meio de combustão de materiais como lenha, bagaço de cana e outros resíduos agrícolas, restos florestais e até excrementos de animais. É considerado uma fonte de energia renovável, porque o dióxido de carbono produzido durante a queima é utilizado pela própria vegetação na realização da fotossíntese. Então, a biomassa ela estaria relacionada com o ciclo do carbono, ok? Isso significa que, desde que seja controlado, seu uso é sustentável por não alterar a macrocomposição da atmosfera terrestre. Os biocombustíveis, de certa forma, são considerados um tipo de biomassa, pois também são produzidos a partir de vegetais de origem orgânica para a geração de combustíveis. O exemplo mais conhecido é o etanol produzido da cana-de-açúcar, mas podem existir outros tipos de advindos de vegetais distintos, como a mamona e o milho. Tá, aí nessa parte eu falei a parte legal da biomassa, mas atenção, principalmente quando estava em alta, hoje ainda assim, a questão dos biocombustíveis, há várias pesquisas, para até substituir os combustíveis fósseis, mas a questão dos biocombustíveis, ela é problemática pela questão da quantidade de terra que se utiliza para esse plantio. Então, nisso, às vezes, uma certa quantidade de hectares, milhões de milhares de hectares, vamos dizer, que poderia ser utilizada para se produzir alimento, vai ser utilizado para se produzir combustível. E aí? E essa questão? Aí é uma questão problemática, porque aí você até ok com a parte ambiental, mas aí já a parte social já interfere, certo? E com relação aos combustíveis fósseis, que sempre vem à nossa mente, o petróleo. Aí nisso, por que se usa os combustíveis? A queima de combustíveis fósseis pode ser empregada tanto no deslocamento de veículos quanto na produção de eletricidade em estações termoelétricas. Os 3 tipos são petróleo, carvão mineral e gás natural, mas existem muitos outros, como o nafta e o xisto bituminoso. O nafta ele é presente na região no caso do hemisfério norte, na América do Norte, ok? Existem também reservas de xisto bituminoso no sul do Brasil. Os combustíveis fósseis são as fontes de energia mais importantes e disputadas pela humanidade no momento. Você pega essas questões de Arábia Saudita, Venezuela, às vezes quando tem alguma coisa com relação à oscilação do preço do barril do petróleo, é uma reação em cadeia e mexe com toda a economia mundial, Segundo a Agência Internacional de Energia, cerca de 81,63% de toda a matriz energética global advém dos 3 principais combustíveis fósseis citados acima. Essas fontes representam 56,8% da matriz energética brasileira. É um nível muito alto de dependência, desse tipo de combustível. Outra questão bastante discutida a respeito dos combustíveis fósseis refere-se aos altos índices de poluição gerados por sua queima.
Muitos estudiosos apontam que eles são os principais responsáveis pela intensificação do efeito estufa e pelo agravamento dos problemas vinculados ao aquecimento global. Recentemente, nós tivemos mais um encontro, né, que envolveu vários governantes, em que se propunha abaixar, né, a temperatura da Terra. São acordos climáticos, né? Aí, no caso, cada um promete uma coisa. Futuramente nós teremos mercado do carbono. Aqueles que produzem mais vão comprar daqueles que produzem menos. Então é algo assim, é um assunto em muito destaque que vocês devem ficar atentos com relação a isso. É importante para a vida de todo mundo. É importante para a nossa sobrevivência, né? Essa questão da temperatura. Porque o aumento da temperatura, você já deve ter ouvido falar, né? Uma primeira coisa que vem à cabeça, aumentou a temperatura, você aumenta o nível dos oceanos, porque há derretimento de geleiras. E se você for analisar até em situações mais detalhadas, o aumento de temperatura vai mexer com a solubilidade dos gases, ali vai interferir em toda a cadeia biológica do ambiente marinho, por exemplo. Além de questões geográficas, né? Algumas ilhas desaparecem, a costa vai ficando cada vez, o mar vai chegando cada vez mais. Então é só problema, né? Então passou da hora de se ter atenção por parte dos governantes com relação a esse problema. E também, ao mesmo tempo, né, tentar sanar essa dependência tão grande dessa matriz energética, desse recurso não renovável, que são os combustíveis fósseis. E vamos lá, a parte de energia nuclear, que a gente sempre pensa em Chernobyl. Se alguém viu a série, é muito interessante. No Brasil, nós temos a usina de Angra dos Reis. Vamos falar um pouquinho da energia nuclear. Na energia nuclear, também chamada de energia atômica, a produção de eletricidade ocorre por intermédio do aquecimento da água, que transforma em vapor e ativa os geradores. Nas usinas nucleares, o calor é gerado em reatores a partir da fissão nuclear do urânio-235, um material altamente radioativo. Há todo um imbróglio com relação a esse enriquecimento do urânio, dessa manipulação do urânio, com relação ao país chamado Irã, ok? Embora as usinas nucleares sejam menos poluentes do que outras estações semelhantes, como termoelétricas, são alvos de muitas polêmicas, pois o vazamento do lixo nuclear produzido e a ocorrência de acidentes podem gerar graves impactos e muitas mortes. No entanto, com a emergência da questão do aquecimento global, seu uso vem sendo reconsiderado por muitos países. Atualmente, o país possui duas usinas, Angra 1 e Angra 2, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, que totalizam 1.900 megawatts de potência. Com Angra 3 e no mesmo local, cuja construção foi interrompida pela Lava Jato, essa potência seria elevada para 3.395 megawatts em 2026. Cada tipo de energia apresenta vantagens e desvantagens, né, pessoal? No momento, não há nenhuma fonte que apresente absolutamente mais viável que os demais. Algumas são baratas e abundantes, mas geram graves impactos ambientais. A água, até pouco tempo, dependendo do lugar, era um recurso barato, né? Hoje em dia, então, isso aí é muito relativo, né? Outras são limpas e sustentáveis, mas inviáveis financeiramente. O mais aconselhado é que exista nos diferentes territórios uma diversidade nas matrizes energéticas para que se atenue os problemas. Adivinhe, isso não acontece no Brasil e em boa parte dos países. Então vamos às atividades aqui, eu já adiantei algumas para a gente ganhar tempo. Então a biomassa, o que vai ser? Aproveitamento de subida e descida de maré? Não. Aproveitamento do sol? Não. Queima de substâncias de origem orgânica para a produção de energia?
Isso, vamos lá, vamos marcar aqui, que depois isso aqui vai ser o gabarito de vocês. Energia dos ventos? Não. A biomassa, ela pode ser considerada uma fonte de energia renovável ou não renovável? Ela é cíclica, né? Como o ciclo do carbono. Então, ela é considerada uma energia renovável. Relaciona o dióxido de carbono com a biomassa. Peguei do textinho, ó, copiei e colei, tá? Porque o dióxido de carbono produzido durante a queima é utilizado pela própria vegetação durante a fotossíntese. Então, valeria, ó, eu que sou muito CDF, mas só isso aqui já valeria como uma resposta. Pesquise sobre exemplos de biocombustíveis e suas respectivas fontes. Então, no caso aqui no Brasil, nós utilizamos principalmente o biodiesel e o etanol. O biodiesel pode ser produzido a partir de oleaginosas, mamão, algodão, amendoim, dendê, girassol e soja. Tudo demanda espaço, técnica para plantio. Então não é tão tudo lindo, jogou uma semente lá, milhões de pés de algodão e tal. Sim, muita calma nessa hora. Além de matérias-primas alternativas, como gordura animal, óleos de frituras e gorduras residuais. Eu não falei do etanol, né? Nossa região aqui já foi rica em plantações de cana. É ainda, né? Aí, nisso, muita parte dessa produção é para exportação de açúcar, né? E também para se utilizar para se fazer o etanol, ok? Energia maremotriz, agora sim, aproveitamento das subidas e descidas das marés. Vamos marcar. O que numa usina maremotriz, função das eclusas e diques. Permitem entrada e saída de água durante as cheias e baixas das marés, propiciando movimentação das turbinas. Regiões do Brasil onde há usinas maremotriz? Norte e Nordeste. Gente, o barulho aqui são meus gatos, viu? Assinale os problemas ambientais intensificados pelo uso de combustíveis fósseis. Eu coloquei problemas ambientais que às vezes, poluição do ar sim, mas desertificação não. Erosão não, poluição das águas não. Chuva ácida sim, mas acidização dos oceanos não. Então, em a alternativa que tem as duas, efeito estufa e aquecimento global, alternativa C. A energia nuclear, o que vai ser? Aproveitamento das subidas, descidas, não. Queima de substâncias de origem orgânica, não. Energia renovável, não. Produção de eletricidade, que ocorre por intermédio de aquecimento de água, que se transforma em vapor e ativa os geradores. Alternativa B. Vamos marcar aqui para vocês estudarem. Nas usinas nucleares, como o calor será aproveitado em forma de energia é gerado? Aí, no caso, por intermédio do aquecimento da água, se transforma em vapor e ativa os geradores. Poderia ser só isso aqui também, gente. Eu que sou Caxias demais, Só isso é o suficiente. Terminamos aqui, se conseguir uma média de 12, 13 minutos a 15 minutos por correção, tá bom, né, gente? Até mais e até a próxima. Semana 3 agora.